Você sabe o que são imunoglobulinas? As imunoglobulinas são estruturas proteicas que atuam contra organismos invasores do nosso corpo, ou seja, são estruturas proteicas que atuam como anticorpos. As imunoglobulinas podem realizar um ataque direto a esses agentes invasores, onde elas se ligam ao antígeno e podem provocar aglutinação, quando fazem com que as partículas com antígenos de sua superfície se unam, precipitação, quando fazem com que o complexo antígeno-anticorpo se torne insolúvel e precipite-se, e neutralização, quando os anticorpos cobrem os locais em que os antígenos se ligariam às células hospedeira, neutralizando a sua ação. E também lise, quando o anticorpo é capaz de provocar a ruptura, ou seja, lise, da membrana de agentes celulares. Porém, essas ações diretas geralmente não garantem a proteção do corpo contra os organismos invasores. Aí entra a ativação do sistema complemento, que amplifica essas ações. A ativação do sistema complemento pode levar à opsonização, que é o processo em que os anticorpos se ligam ao antígeno e garantem que esse seja reconhecido por macrófagos e neutrófilos, que farão a sua fagocitose. O complemento também pode provocar lise, aglutinação, neutralização do invasor e, além disso, quimiotaxia, que é a movimentação de neutrófilos e macrófagos em direção ao invasor. Sendo assim, as principais características das imunoglobulinas são diversidade estrutural e especificidade. E quanto à estrutura dessas imunoglobulinas? A estrutura delas é formada por 4 cadeias polipeptídicas compostas por aminoácidos. 2 delas são maiores e mais pesadas, e 2 são menores e mais leves. Essas cadeias são conectadas por pontes de disulfetos. Elas são dispostas em formato que lembrem a letra Y. Cada uma das 2 cadeias, leves e pesadas, possui uma porção chamada de constante e outra chamada de porção variável. A porção variável muda de um anticorpo para o outro e é a porção que se liga ao antígeno. A especificidade do anticorpo é determinada por essa porção variável. A porção constante, por sua vez, apresenta uma sequência de aminoácidos que pouco variam de um anticorpo para o outro. E como são produzidas as imunoglobulinas? Elas são produzidas pelos plasmócitos, células formadas a partir da diferenciação dos linfócitos B. Essas moléculas são bastante específicas, ou seja, cada anticorpo atua apenas contra determinado antígeno. Esse processo se inicia quando antígenos específicos entram em contato com os linfócitos B específicos no tecido linfóide. A partir desse contato, os linfócitos B específicos são ativados e passam por uma série de divisões celulares, formando um clone, que é uma população de células idênticas àquelas que as originou. Algumas das células da população que foi formada originam células efetoras, que são células de vida curta e que, no caso dos linfócitos B, são responsáveis pela secreção dos anticorpos, os quais são secretados na linfa e levados para o sangue circundante. Essas células efetoras são os plasmócitos. As outras células no clone tornam-se células de memória, que, diferentemente das células efetoras, possuem uma vida mais longa. Essas células de memória tornam-se efetoras caso o organismo tenha contato novamente com o mesmo antígeno. As imunoglobulinas estão divididas em 5 classes ou isótipos: IgM, IgG, IgA, IgE e IgD, que diferem de acordo com a sequência de aminoácidos da região constante da cadeia pesada, além das suas funções no organismo. A IgM está presente na superfície de linfócitos B virgens como um monômero, funcionando como receptor de antígenos. Ela é secretada na forma de um pentâmero em maior parte durante a resposta imune primária, participando também da ativação do sistema complemento. A IgG é o isótipo presente em maior quantidade no plasma. Atua principalmente na resposta imune secundária, isso é, quando há um segundo contato com o antígeno. Participa também da opsonização, ligando na superfície do antígeno e facilitando a fagocitose por macrófagos e outras células fagocíticas. E também ativa o sistema complemento e intermedia reações de hipersensibilidade do tipo 2 e 3. Por fim, atua também na imunização passiva neonatal. A IgA normalmente é secretada como um dímero, não ativa o sistema complemento e nem realiza opsonização, porém protege a mucosa contra infecções agudas. Ela também atua na imunização passiva neonatal. A IgE é a principal molécula envolvida nas reações de hipersensibilidade do tipo 1, ou seja, as reações alérgicas anafiláticas. A IgE se liga a basófilos e mastócitos, provocando a sua degranulação, liberando assim substâncias aminovasoativas que provocam os efeitos da alergia. Também atua na defesa contra parasitas eumintos. Pouco se sabe sobre as funções da IgD,
porém junto com a IgM é um receptor de antígeno em linfócitos B virgens. A imunização passiva neonatal engloba duas classes de imunoglobulinas. O recém-nascido carece de resposta imune adequada. Para superar isso, ocorre uma transferência de anticorpos IgG da mãe para o filho, através da placenta, assim como IgG e IgA através do leite materno. Essa segunda via fornece proteção no trato gastrointestinal do recém-nascido contra patógenos, sendo o IgG capaz de ser absorvido e entrar na corrente sanguínea. Dessa forma, o filho possui essencialmente as mesmas imunoglobulinas que a mãe, e está protegido assim contra antígenos que podem agredi-lo. O transporte é mediado por um receptor FC específico, o FcRn, ou receptor FC neonatal. Uma forma de imunização passiva não natural é a injeção de soros diretamente na corrente sanguínea de um paciente. Esses soros são compostos praticamente de imunoglobulinas prontas, específicas contra um determinado antígeno, e auxiliarão nas defesas do organismo desse indivíduo. Você sabe o que são imunoglobulinas? As imunoglobulinas